claro, a presença. Hoje, como podem ver, estamos de regresso às entrevistas no 16 Válvulas relacionadas, no fundo, com os SSVs. Isto porque tenho o grato prazer de receber em entrevista Ricardo Teixeira, ele que se tornou, vamos dizer assim, mais visível na comunidade dos SSVs e principalmente na competição, depois de há poucos dias ter levado para um passeio num SSV a respectiva esposa, que apanhou alguns sustos. Ela não estava muito confiante, mas isso serão contas para depois o Ricardo nos explicar durante esta gravação. O Ricardo, que aceitou este meu convite, vai começar desde já por nos dar uma indicação, primeiro que tudo, do porquê de ter que ter um SSV adaptado. Não vamos entrar em detalhes, não é para isso que eu convidei o Ricardo. O Ricardo, naturalmente, nos vai explicar aquilo que entender que seja importante, mas o Ricardo é também um exemplo de vida, um exemplo de luta e saber que nunca se baixa os braços e, portanto, por mais dificuldades, há sempre a oportunidade de se dar a volta. E por isso, sem mais demoras, Ricardo, dou as boas-vindas, agradecer mais uma vez a simpatia e a disponibilidade, esperando que me esteja a ouvir bem, Ricardo. E então, primeiro que tudo, Ricardo, percebermos que é, neste caso, um futuro piloto de todo o terreno, mas o Ricardo tem aqui algumas limitações que vamos dizer que ele transformou, e o Ricardo transformou estas limitações também, no fundo, em menos um obstáculo, o que faz com que tenha que ter um SSV adaptado. Ricardo, primeiro que tudo, perceber razões e dentro daquilo que se possa perceber de que o levou a acontecer essa situação. Boa noite e bem-vindo. Obrigado. O meu nome é Ricardo Teixeira, eu sou de Alcochete. Tenho um acidente que me tornou tetraplégico aos meus 17 para os 18 anos. Na altura eu praticava motocross e sempre tive uma grande paixão pelas motas e por tudo o que era todo terreno. Logo ali, 17, 18 anos, na verdade, um dia antes, no dia a seguir de acontecer o meu acidente, ia buscar uma XR600, que era de facto assim, a minha loucura. Por um dia não a tive. Já tive para comprar uma e metê-la pendurada na garagem como peça de arte, e se calhar não está fora de questão, e portanto sempre tive aquele bichinho de voltar outra vez a estar no todo terreno. E na verdade a minha deficiência nunca me foi uma limitação para nada de tudo aquilo que eu quero fazer. Primeiro por começar a conduzir foi um grande desafio, porque ninguém me queria deixar tirar a carta, e foram 2 anos a fazer testes psicotécnicos, convencer pessoas, assim uma coisa do arco da velha. Hoje em dia eu tenho cerca de 1.200.000 quilómetros conduzidos, e conduzo perfeitamente normal, e portanto tenho um carro normal adaptado e tenho uma carrinha que eu conduzo na própria cadeira para me dar autonomia de entrar e sair. E portanto o bichinho do todo terreno estava cá, mas não havia ainda condições a nível de estrutura de casa. A minha casa anterior só tinha lugar para os meus carros, e portanto não tinha, e era numa zona bastante inclinada, e portanto eu primeiro mudei de casa agora há relativamente pouco tempo, fez agora 1 ano, e mal que tinha aqui as condições totalmente perfeitas, então comprei o RZR Polaris RZR 1000. Ricardo, e não interrompendo o raciocínio, havendo neste caso, podemos dizer, no mercado várias marcas, porque a escolha do Polaris? Bem, eu na altura estive a ver a Can-Am, é aqui muito perto da minha casa, fica se calhar a 2 km aqui da minha casa, mas primeiro, assim, não podia ter um carro extremamente potente, até porque, pronto, quem sabe, não está fora dos horizontes, mas primeiro temos que ir por degraus, não é? E havia o Polaris 1000, que é um SSV que já tem portas, tem ali uma série de situações que para mim é importante. Eu tenho que ter porta, até para me apoiar e para estar mais protegido. A Can-Am, o Can-Am não tinha, mas pronto, isso era extras, também não havia problema. Mas como eu sou muito obstinado, eu quando meto uma coisa na cabeça, quando fui à Polaris, estava a ser montado. Estava literalmente a ser montado. Eu ainda vi-o só a parte do chassi e da estrutura estavam a montar rodas e por aí fora. E, portanto, aquilo estava sinalizado, mas não estava apalavrado. E, pronto, e tive que esperar pela pessoa
a pessoa dizer que sim ou não. Depois pensava que a Can-Am não tinha nada equivalente, mas depois... Nem a Yamaha, nem sequer a Yamaha? Não, a Can-Am tem. Eu tenho o Millsport, acho eu. E fui aqui, logo aqui à Can-Am, aqui à SGS Car, e fui ter com o Filipe Serras, acho eu. Filipe Serras, exatamente. Exatamente, que é o copiloto. O navegador do Nuno Navegador, exatamente. Mas, pronto, e foram muito simpáticos. E de facto, o problema é que não havia para entrega e não havia previsão para entrega. Ou seja, isto já vai fazer 2 meses e até hoje ainda não me ligaram, portanto, não havia. E, portanto, eu quando meto uma coisa na cabeça, para mim, pronto, estava um disponível, o outro não havia, e de facto o RZR também achei, em termos neste segmento, achei que era um carro que estava mais bem equipado e que tinha ali algumas características que gostei muito. E posso dizer que vi horas e horas e horas de YouTube a ver reviews e, portanto, aquele estava disponível, era aquilo que eu queria e, portanto, fui para o RZR. Não consultei outras marcas, até porque eu, como não tenho atrelado, nem tenho essas condições, para mim, quanto mais perto fosse, até para alguma assistência, era importante. Então, Ricardo, e qual era o objetivo nesta compra? Era um dia mais tarde levar para passeios a tal situação do off-road, com algum outro tipo de objetivo para esta situação? Eu costumo fazer as coisas step by step, embora depois às vezes os steps até acabam por ser mais curtos do que aquilo que eu achava que era. Posso dizer, por exemplo, que eu fui das primeiras pessoas em Portugal a voar drones de competição, que para uma pessoa como eu, que não mexe os dedos, pode ser complicado, mas, na verdade, eu, na minha impressora 3D, inventei aqui, com a ajuda de amigos, aqui uns sticks e rapidamente comecei até a ser patrocinado houve marcas americanas que começaram a patrocinar sem mesmo saber que eu tinha esta deficiência. Quando ficaram a saber, uau, como é que tu consegues? E, portanto, na verdade, eu agora tenho o meu objetivo é de sentir-me confortável e ganhar horas de condução com o carro. E, portanto, desde que eu fiz aquele post no grupo, pareceu-me sensivelmente algumas dezenas de pessoas a apoiarem-me, a dizer que se eu quisesse navegador, que me apoiavam e por aí fora. E, portanto, eu acho que um dia, nem que seja para ir conhecer pessoas e ter a experiência, de certeza que vou fazer alguma corrida, com toda a certeza. Ricardo, e era inevitável perguntar aqui a nível de peças, porque é disso que estávamos a tocar nesse tema, num grupo que existe, naturalmente, os SSVs Portugal, procuravas, se calhar, algum tipo de peças em especial, não era isso? Portanto, não o mais comum, e por isso era uma tentativa de perceber quem da parte técnica conseguia trazer aqui um acrescento, assim, não era? Eu, neste momento, tudo que tem a ver com a minha condução e toda a adaptação, eu, como mostrei no grupo, tenho uma grua que está fixada na rollbar do carro, que traz um braço e vem buscar à cadeira e mete-me dentro do carro. Aquela grua, quando eu vou andar, desmonta-se, tem uma fixação dentro do carro, que eu posso ir com ela, ou posso deixá-la onde ela estiver e, portanto, eu consigo, a partir dali, tu olhas para o carro e não há adaptação nenhuma. Depois, como eu não tenho força nos dedos, eu inventei uma adaptação que é aquilo que eu uso no meu carro para conseguir conduzir no volante. O próprio levante levou é um volante maior, de diâmetro maior, e levou um acrescente que é para eu ter o volante mais perto do meu corpo. O acelerador e travão estão toma na mão esquerda. A própria alavanca das mudanças tem um acrescente por forma que eu consiga usar o cotovelo se eu precisar ter os braços presos. Pronto, e isto basicamente levou também uma baquet com 79 graus de inclinação, porque
porque eu não me sinto bem, nem tenho equilíbrio de tronco em 90 graus, e tenho um cinto de 6 pontos. Basicamente, estas são as adaptações que eu tenho, e estou muito contente com elas. Estão perfeitas. Depois, agora, o maior desafio, e está o Nuno Passos a tratar desse desafio, e estou ainda expectante, que espero que corra bem e que ele consiga fazer, que é a parte que ainda não estou tranquilo, é que uma direção é muito pesada, tem que se substituir, tem que se colocar uma nova direção, porque eu não consigo, e o vídeo que vistes com a minha mulher é a direita e com curvas muito largas, e para a direita, para a esquerda. Para a direita eu já não consigo fazer curvas, porque como não tenho tríceps, não consigo fazer as curvas, e portanto essa é a única coisa que me falta neste momento, é de facto resolver o problema da direção. E no meio dessa troca de, vamos dizer, de experiências, mais algum piloto com alguma limitação que pudesse ser ajudado e que juntos consigam fazer algo mais? Olha, eu tenho estado em contacto com pilotos da África do Sul, dos Estados Unidos, mas lá está, quando entras na área dos Estados Unidos, entras dentro de um mundo completamente diferente, e encontrei coisas impressionantes. Sabes, já deves ter visto, pelo menos em filmes, pessoas deficientes conseguirem conduzir cadeiras elétricas com a boca. Posso dizer que já vi um tipo nos Estados Unidos a conduzir um Polaris com a boca, com um stick na boca. O outro a usar o próprio joystick da cadeira elétrica. E, portanto, extraordinário. Quando a minha adaptação está fantástica, esta arrasa tudo. A minha está muito mais completa, porque eu tenho o sistema que me vai tirar e meter, e pronto, eu consigo ter uma condução normal com tudo que é do carro. Pronto, e nos Estados Unidos há algumas marcas que vendem em aftermarket algum tipo de direções, mas não enviam para Portugal. Portanto, eu comecei aí umas noites mal dormidas, porque já tinha comprado o carro e faltava-me a questão da direção, e ainda falta, pronto, mas que o Nuno Passos hoje disse-me que, pronto, para eu estar descansado, que eles à partida já tinha a solução. Pronto, é aquilo que me está a faltar em termos, é a direção do carro. Tendo a direção do carro, e pelo pouco cheirinho que eu já tive, acho que vou conseguir conduzir perfeitamente bem. Ricardo, e como é que surge aquele filme com a esposa? Isso era tipo ela a dizer que isso é fácil de conduzir, isto é para meninos, e depois no fim sentam-se no carro e ela de facto percebe que as coisas não são assim então, ou o que é que está por trás, e das reações dela? A minha mulher, pronto, além de ser muito cómica e muito engraçada nos comentários, e pronto, é uma pessoa muito divertida, ela não é nada ela é o oposto disto. Portanto, quando eu a convidei a dizer, olha, hoje vamos dar uma volta, porque o carro ainda está na oficina que foi que adaptaram, que é a VTE, e portanto disse, olha, hoje vais dar uma volta, como eu queria experimentar o carro, hoje vais dar uma volta comigo. Ela, ok, bem, lá foi. Mas quando eu a vejo a ir para dar uma volta, ela ia de blazer, e de blazer branco. E, portanto, acabou por... e eu ainda falta-me o vidro da frente, portanto, a gente a 60 a hora, já leva ali uma grande rabanada de vento, e quis que ela levasse este capacete que tenho aqui atrás, e que é o meu antigo, e ela, não quer capacetes, vai-me estragar o penteado e por aí fora. Conclusão, ela de facto ficou, estava a andar, e depois até deu o comentário, e ela está muito habituada à minha falta de limites, e portanto onde eu meto não há limites, e portanto se eu meto que é aquilo que quero fazer, não é a minha deficiência que me vai parar de todo, pelo contrário, eu vou estar a pensar o que é que eu preciso de fazer e adaptar para eu conseguir fazer.
E, portanto, são inúmeras coisas que eu felizmente consigo fazer. Portanto, esta foi mais uma, mas esta, pronto, já é uma coisa mais motorizada, e depois ainda levei ali, ainda conseguimos ir ali para o meio do mato, e foi quando ela deu o comentário de género, eu casei-me com uma pessoa tetraplégica, que era suposto eu ter uma vida calminha, ele não se mexer muito, e portanto sai-me tetraplégico, mete neste tipo de aventuras, e pronto, e esse comentário gerou para ali muitas Muitas risadas. reações, ok, claro, Exatamente, imagino que sim. em que ela diz que na próxima encarnação o próximo marido terá que ser acamado, que é para não se mexer mesmo. E mesmo assim, se for um Ricardo, Exatamente, ainda é capaz de ficar exatamente, desassecado. Ó exatamente. Ricardo, e se fizesse, pois que naturalmente podemos já apontar aqui numa margem temporal futura, mas a fazer a estreia numa prova, e portanto vamos chamar assim, com algumas precauções, onde é que era a prova todo o terreno onde o Ricardo gostava de fazer alguns quilómetros? Epá, não, eu ainda não estou muito familiarizado com todas as provas que existem. Epá, o meu lugar de eleição, por exemplo, foi onde agora foi há cerca de 3 semanas, que é Monsaraz. Eu sou apaixonadíssimo por Monsaraz, e de facto esse aí, por exemplo, era um sítio bastante giro para fazer, porque adoro e conheço relativamente bem ali a zona. Mas pronto, lá está. Agora primeiro assim, tenho que me concentrar em ganhar confiança e experiência. Claro, mas ainda falta um ano para a Exatamente, prova de Reguengos, portanto dá tempo exatamente, para isso. sim. Num ano, de certeza que eu ganharei, até porque onde eu basta sair de casa, a 100 ou 200 metros tenho uma pista onde eu vou conseguir treinar bastante. Ok. E portanto, Vamos passar esse pedido, entre aspas, exatamente. mas esse comentário para a organização, naturalmente, da secção de motorismo da Sociedade Artística Reguenguense. Quem sabe se possa preparar algo com a Claro. devida antecedência, termos aí uma surpresa, É, ou pelo menos uma festa. exatamente, epá, portanto, eu tenho que. Pronto, e agora tenho que começar a entrar aqui dentro de conhecer pessoas, epá, e pronto, e começar-me a fazer a estrada, Claro que basicamente. sim. Ó Ricardo, no meio de todas estas situações que falávamos e de conhecê-lo assim logo no início, há uma parte importante também que é fundamental falarmos aqui, também para dar a conhecer que o Ricardo, apesar das limitações que percebemos aqui, não está parado e inaugurou há pouco tempo um espaço de restauração. Será assim? Podemos passar a publicidade, isto também é só uma conversa entre dois amigos Bem, e não tem, ninguém vai exato. levantar nenhuma objeção por isso. Eu desde cedo, desde que poucos anos depois de me ter acontecido o acidente, até porque aconteceu quando eu ia fazer 18 anos, epá, Uhum. basicamente aquilo eu sempre fui muito empreendedor e abri uma loja de skate e de surf aos 13 anos, mas depois, pronto, com o meu acidente, também lá está, não foi isso que me parou, e basicamente eu aos 19 anos abri uma empresa de fazer websites e tudo que eram na altura soluções de internet ainda muito cedo. De facto, a empresa foi crescendo bastante, só para teres uma ideia, chegou a ter mais de 100 pessoas, e eu vendia em 2006 a um grupo bastante grande. Paralelamente, abri uma empresa de informática que tenho há 19 anos, paralelamente abri 2 fundos imobiliários onde faço investimentos imobiliários, e pronto, aí em Évora, como há pouco estava a falar, cheguei a montar tinha um centro de produção digital de uma empresa que abria em 2010 para fazer toda a parte de produção. Eu ia contratar as pessoas à Universidade de Évora, ao Politécnico de Beja, e portanto depois cheguei a ter cerca de 30 pessoas a fazerem programação em Évora, e tinha escritório em Lisboa e em Londres. Em 2017 vendi essa empresa e tinha uma ideia e continuei com as outras empresas, ainda hoje tenho, mas depois de repente deu-me uma grande maluquice, deixa-me só aqui desligar, deu-me uma grande maluquice, que foi, eu gosto muito de frango assado, Ok. e achei que o frango assado era maltratado, por assim dizer, pela maior parte das churrasqueiras, porque, como eu costumo dizer, as churrasqueiras são feias, cheias de fumo, tudo cheio de óleo e por aí fora. Então montei uma churrasqueira moderna,
em Lisboa, no Lumiar, que é o Bairrista, que é um espaço e todo Bairrista, ok. Exatamente. Todo um conceito de atrás do frango assado bastante diferente. Desde os molhos, nós temos 5 tipos de molhos, desde o limão tradicional, ao molho de alho, ao molho de pimenta de leitão, ao molho picante e ao molho bairrista, que é à base de orégãos e de molho com orégãos, laranja, casca de laranja e mais licores. Temos desde as batatas chips, às batatas palito, às batatas doces, à batata murro. E criámos todo um conceito à volta do bairrista de uma coisa altamente ecológica. Nós não emitimos, não fazemos, não é com base em carvão. Reinventámos também a questão da grelha, em que a grelha, o frango, em vez de estar o calor por baixo, que depois pinga e chamusca o frango e o frango fica chamuscado por fora e com sangue por dentro, nós metemos por cima, assim pinga ao contrário. Reinventámos tudo, até mesmo a própria embalagem. Em vez da pessoa ir buscar num saco de plástico, tudo cheio de molho, leva uma caixinha de cartão e é tudo embalado em cartão. E, portanto, abri também o Bairrista, fez agora 3 anos, e é também um projeto que eu tenho na área da restauração. E pronto, lá está, eu de vez em quando meto-me assim em projetos e sou de ideias fixas e gosto de fazer acontecer coisas. E agora o meu projeto de 2021 é, de facto, não é nenhuma empresa, não é nada, é uma coisa para mim que me vai dar um gosto gigante a fazer, que é o SSV que estamos aqui a falar. Claro que sim. Ricardo, e para terminarmos, claro, como começámos, com a referência a um capacete que tem por trás. Eu sei que tem alguma dificuldade, mas eu iria pedir aqui alguns segundos só para estudiar um bocadinho, para vermos e percebermos o que é que esse capacete tem para nos contar. Exatamente. Portanto, ele parece ser de um piloto já conhecido, ou não? Ou é um desenho feito por si? Não. Isto é um Kevin Schwantz. Exatamente, que eu ia dizer. De 94, na altura já foi os primeiros capacetes que têm a entrada de ar por cima. Na altura foi uma novidade e, portanto, isto era o meu capacete que eu tinha e que me acompanha. Há 2 coisas que me acompanham sempre, que é o meu capacete e a minha prancha de surf que está ali, que também fazia surf, e, portanto, o meu capacete é a peça que eu guardo, e também as minhas luvas da Danise, que estão ali. E, portanto, vamos vê-lo em Reguengos de Monsaraz a andar na CSV com esse capacete. Vai ser obrigatório. Portanto, aqui não vamos... A prancha de surf, enfim, podemos dispensar. Mas o capacete não. Vamos querer que tudo seja feito com esse capacete. Eu guardo com muito carinho este capacete, que é uma peça que eu gosto muito, que me remete a uma época que eu me diverti muito e que agora quero reflorescer com esta experiência que estamos aqui a falar, basicamente. Então vamos terminar escolhendo um piloto que seja para si o melhor de todos, qualquer que seja a modalidade, motos, carros, enfim, não interessa. Interessa um piloto que para si seja um exemplo e que possamos com ele perceber, neste caso, os seus gostos particulares, Ricardo Teixeira. Assim, eu tenho, lá está, eu como andava, como tinha isto adormecido, e não queria-me aqui meter o carro à frente depois, como eu costumo dizer, só agora é que comecei a seguir as coisas as coisas, e basicamente tenho percebido aí que tem havido, estou mais dentro dos pilotos de Fórmula 1, por causa da Netflix. A Netflix tem... O Drive to Survive. Exatamente. E é uma série que já a vi toda. A nível de todo terreno, pronto, tenho visto e tenho ficado bastante entusiasmado. Era para ter ido este fim de semana a Torres Vedras, mas não consegui. Mas a nível nacional tenho visto que está aí também pilotos bastante ativos. Tenho já há muito tempo que sigo o João Monteiro, e é uma pessoa que vive aqui relativamente perto. Já se conhecem ou já tiveram a ocasião de se encontrar? Só a trocar algumas mensagens já há bastante tempo, porque antes de eu meter nisto e de sonhar que ia ter o SSV, ou seja, de que fosse nesta altura, o João já me tinha pedido para eu lhe fazer um vídeo, porque como eu sou dos drones,
para lhe fazer um vídeo com o drone, e depois na altura meteu-se a pandemia e por aí fora, e agora já lhe disse ele, quando ele quiser, já estou completamente apto outra vez para lhe fazer o vídeo com os drones, que é uma coisa que eu me divirto imenso, e era aquilo que eu queria fazer este fim de semana a Torres Vedras, era filmar com o meu drone dá 140 km/h e vai a 10 km. Portanto, é um drone que está preparadíssimo. Já não é um brinquedo, já será ali uma ferramenta de trabalho, quase. E dá para seguir aí o pessoal a dar gás à vontade, que eu acho que consigo acompanhar perfeitamente. E, portanto, basicamente, estou a seguir aí bastante, quer os miúdos novos, como o Gonçalo Guerreiro, que é um miúdo que se vê que vai dar cartas aí, que já está a dar cartas e bastante novo e que vai ser aí um futuro grande piloto. Também tenho acompanhado o Beto Borrego, até porque temos alguns amigos em comum. E, portanto, 149. 149. Exatamente, o Mário Ferreira, pronto, tenho acompanhado aí alguns pilotos e ando aí a beber toda essa informação que se vai vendo. Tem bons exemplos para quando chegar à altura da competição, muitos onde se basear. Ricardo, só me resta agradecer a simpatia mais uma vez também, a disponibilidade nessa vida tão agitada, ainda ter alguns minutos para connosco conversar e partilhar um bocadinho daquela que é uma paixão sua e daquilo que pudermos fazer. Claro que o 16 Válvulas estará, como sempre esteve, disponível para ajudar naquilo que possa eventualmente ser um contributo nosso, embora limitado naturalmente, mas terei todo o gosto em ajudar naquilo que possa. Da minha parte, mais uma vez, desejar boa sorte então para este projeto ligado aos SSVs e quem sabe ver-nos a correr dentro de poucos meses. Então seria de facto um prazer enorme também da minha parte ter contribuído um bocadinho para que isso assim aconteça. Por isso mando um abraço. Ricardo, obrigado. Obrigado, Gonçalo. E continue com esse espírito, que é isso que nós precisamos em Portugal e eu acho que está a faltar um bocadinho nestes tempos tão conturbados, a ver quem sonha e depois concretiza os seus sonhos. Porque sonhar qualquer um pode, mas concretizar há muitos que perdem a vontade, mas o Ricardo é um exemplo daquilo que não se deve fazer, é lutar pelos sonhos e concretizar, porque há sempre essa hipótese. Não é, Ricardo? Exatamente. Sonhos tenho que os fazer acontecer, senão nem durmo para sonhar. E, portanto, obrigado por esta oportunidade. Portanto, estou cá para ver, para me divertir aí. Claro que sim. Muitas felicidades, Ricardo. Com licença, obrigado. então. Uma boa noite. Obrigado, Gonçalo. Obrigado.